Agora que você já entendeu como se criam as crenças, já viu algumas das crenças que podem te limitar, que você já pode ter ouvido e que te limitam de seguir em frente em algum ponto da sua vida, ou e fizeram você não evoluir em algum ponto da sua vida, agora nós vamos tratar um pouquinho mais a fundo isso para você entender que tipos de crenças nós temos e como trazer as crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Então, como eu disse, nós temos dois tipos de crenças. As crenças fortalecedoras, que são as crenças positivas, que nós usamos e podemos usar recursos. São crenças que, bem utilizadas, podem nos dar força para que a gente continue em busca de um objetivo. Diferente das crenças limitantes, que são as interferências, que fazem com que, com que a gente trave e que não consiga seguir, que não consiga dar o passo que a gente precisa para conseguir realizar os sonhos que nós temos. Eu quero te dar um exemplo. Vamos lá. Imagine você que uma criança com menos condições financeiras precisa fazer um concurso público, por exemplo. Vamos lá. Essa crença que ela tem, que veio de um fato, o fato é, ela não tem dinheiro, ela não possui, por exemplo, dinheiro para ter o estudo que uma criança um pouco melhor financeiramente teve, por exemplo, fazer um cursinho, para fazer estudar em escola particular, enfim. Ela teve menos recursos. Ela pode utilizar esse fato, que é de não ter dinheiro, para gerar uma crença, e nesse caso é a questão da escolha, do que ela vai fazer com essa crença. Ela pode gerar uma crença fortalecedora, que seria o quê? Bom, já que eu não tenho dinheiro, eu vou me esforçar muito mais para mostrar para as pessoas que, mesmo não tendo as condições, eu sou capaz e vou passar nesse concurso de qualquer jeito. Pronto, está gerado uma crença fortalecedora. Ela usou o fato de não ter dinheiro para transformar isso numa crença, a crença numa crença fortalecedora, ela utilizou como recurso para ganhar força e tentar seguir, e tentar não, e seguir em busca do seu objetivo, que é passar no concurso, ok? No caso de uma crença limitante, imagina a mesma criança, a mesma pessoa que não tem dinheiro, que não tem uma condição financeira boa e também quer passar num concurso. Só que, ao invés de ela pegar essa crença que veio lá do fato de não ter dinheiro e utilizar isso como um recurso para seguir em frente, ela pensa o seguinte: bom, eu vou fazer esse concurso, mas provavelmente eu não vou passar porque eu não tenho o dinheiro, e aí tá tudo bem. Se eu não passar, tá tudo certo. Eu não tenho dinheiro mesmo, eu não me preparei mesmo, então tá tudo bem. Pronto, gerou uma crença limitante. Qual das duas opções você imagina que vai passar num concurso? Aquela que gerou uma força, um recurso daquele fato de não ter dinheiro e vai utilizar isso para cada vez mais se motivar e passar num concurso, ou a pessoa que usou aquele fato de não ter dinheiro para uma crença limitante e vai sempre utilizar isso como uma desculpa por não ter conseguido passar? A resposta é óbvia. Então aí tá. São dois tipos de crença que eu te falei, as fortalecedoras e as limitantes. Tá claro, pessoal? Faz sentido para vocês? Vamos para frente. Essa daqui é a pirâmide do indivíduo. E eu quero dar um exemplo como se fosse a minha pirâmide, a pirâmide do Jaciel Júnior, e eu quero te explicar agora o que é essa pirâmide. Depois eu vou deixar esse material aqui embaixo para vocês imprimirem. Como esse assunto é um assunto um pouco mais denso, um pouco mais longo, e muitas pessoas gostam de falar sobre esse assunto de crenças, então eu vou deixar esse material impresso para vocês imprimirem aqui embaixo do treinamento, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os dois tipos de crenças, que são as limitantes e as fortalecedoras, e dentro dessas crenças nós temos as crenças de identidade, capacidade e merecimento. A identidade é o ser, é o comportamento do ser, que eu sou. Essa é a crença do ser, eu sou. A capacidade, que é a crença do comportamento fazer, que é o eu posso fazer, eu posso conseguir. E a de merecimento, que é a do ter. Eu tenho condições, eu tenho, enfim. Vou te explicar um pouquinho melhor isso agora, tá? Imagine lá que na sua crença da identidade, você lá no fundo, você sabe que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa esforçada, uma pessoa honrosa, enfim, várias coisas que você sabe que você é. Então essa é a crença de identidade, aquilo que lá dentro de você, você sabe que você é.
E tem muita coisa que você imagina que você é e que lá no fundo você não é. Entendeu? Deu para entender bem? Então vamos lá. Você imagina que você é uma pessoa esforçada, que você é uma pessoa que não procrastina, você é uma pessoa que sempre vai em frente, uma pessoa resiliente. Isso é o que você imagina. Só que lá no fundo você não é. Você é uma pessoa que tem insegurança, você é uma pessoa que procrastina, uma pessoa que sempre deixa para depois. Ou seja, essa é a crença do ser, a crença de identidade. Logo acima, mas não menos importante, nós temos a crença de capacidade. O que é essa crença de capacidade? Vamos lá, digamos que você imagina que você é uma pessoa espetacular, uma pessoa honrosa, uma pessoa esforçada, uma pessoa segura, uma pessoa resiliente, enfim, você é tudo isso. Só que lá no fundo, você sabe que você sabe não, você acredita que você não pode. Vamos dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa resiliente pra caramba, você é uma pessoa inteligente pra caramba e você está quase chegando num cargo de gerência na sua empresa. Ou você está quase conseguindo, se você for um empreendedor ou empresário, você está quase fechando um negócio incrível, um contrato incrível para sua empresa. Você está um passinho de fazer isso. Só que lá no fundo você tem a crença de capacidade e você acredita que se você não pode fechar aquele contrato, que você não pode ser um gerente, que você não pode ser ter um nível maior dentro do seu negócio ou da sua empresa, porque você acredita que não vai poder atender, que você não consegue fazer. Se você fechar esse contrato, você não vai conseguir fazer, você não pode fazer. Então essa é a crença de capacidade. Apesar de você saber que você é capaz, de você saber, você acreditar que você é capaz, quando chega lá na frente, você acredita que não pode. Mesmo sendo capaz, você acredita que não pode. E mais um pouco acima, nós temos a crença que talvez seja a mais comum, que é a crença de merecimento. Vamos lá, explicando o que seria a crença de merecimento. Você sabe que lá na sua crença de identidade, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa resiliente. Você sabe que você pode, você tem a crença de capacidade positiva, você sabe que você pode ser um bom gerente, que você pode fechar aquele contrato com o seu cliente que você vai atender da melhor forma possível, só que lá em cima, lá no fundo, você acredita que você não merece aquilo, que você não tem as habilidades, as competências, que você não é capaz, que você não é merecedor de ter aquele contrato. E isso acaba causando em você a autossabotagem. E a partir daí, você quebra as duas crenças positivas que você tinha antes, simplesmente pelo fato de você achar que não merece, que não consegue. Aliás, que você consegue, mas que você não merece aquilo que está acontecendo com você. Então, essas são as crenças, os 3 tipos de crenças mais importantes: identidade, capacidade e merecimento. Ter, fazer e ser. Na outra ordem, né? Ser, fazer e ter. Então, aqui eu expliquei para vocês a pirâmide do indivíduo. Quando eu te contei lá atrás a minha história, quando eu te falei lá na minha jornada, eu sempre soube que eu sou uma pessoa inteligente, eu sempre soube que eu sou uma pessoa é, é, sou seguro de mim, sempre acreditei em mim, eu sei que eu posso, sempre soube que eu posso. Todas aquelas empresas que eu passei antes, eu sabia que eu podia, no meu íntimo, eu acredito que eu podia ter um cargo maior, que eu podia ser melhor do que eu era, que eu podia crescer, só que lá no fundo eu achava que não merecia. E agora você está entendendo por quê que toda vez que eu entrei trabalhar em uma empresa, sempre um tempinho depois, eu me sabotava, eu me auto-sabotava e acabava saindo. Por quê? Porque quando eu chegava num ponto de estar crescendo na empresa, de chegar num nível de gerente, de supervisor, de coordenador, eu achava que eu não merecia. Eu acreditava que eu não merecia, eu me auto-sabotava e dava um jeito de sair. Então é isso. Agora você entendeu exatamente o que é a pirâmide do indivíduo referente a crenças. Por que que tudo aquilo aconteceu na minha vida e talvez agora você consiga entender por que que as coisas talvez não deram certo até hoje na sua vida e agora você vai saber o que fazer para que essas coisas deem certo. E para a gente ter um pouquinho mais de ideia do que são essas crenças, de como essas crenças são poderosas, eu quero te passar alguns tipos de padrões linguísticos negativos muito comuns. A gente já viu alguns lá na aula anterior e agora eu quero te passar mais alguns padrões linguísticos que nós seguimos
que a gente, a partir de hoje, você não vai seguir mais, certo? A partir de hoje, você vai reprogramar isso e não vai mais ter esses padrões linguísticos. Nós vamos trazer padrões linguísticos positivos para você. Mais alguns aqui. Veja se você consegue se identificar em algum desses. Eu nunca vou conseguir dinheiro, nada dá certo para mim, eu não tenho tempo para nada. Nessas últimas semanas foi uma das coisas que eu mais ouvi a respeito de que não tem tempo para nada. Por quê? Eu ofereço o meu treinamento, a pessoa fala, não vou comprar porque eu não tenho tempo para nada, imagine para fazer mais um curso. Crença. Tempo é questão de prioridade. Não sou bom o suficiente, não consigo aprender, eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Aquilo que a gente falou lá na frente, lá atrás, você não serve para nada. Eu não mereço coisas boas. Ninguém me quer, nem se importa comigo. As mulheres falam muito isso, né? Homens, não todas, tá? Desculpa, não são todas, mas falam, algumas falam, homens não prestam. A minha família só me dá dor de cabeça. E as frases aí você pode colocar o que você quiser na continuação dessas frases. Não posso, não consigo, eu não sei e eu não mereço. Então agora vocês, partindo para a próxima aula, nós vamos reprogramar tudo isso. Talvez você se identificou com alguma das frases que eu passei para vocês aqui. E agora você entendeu qual é o seu padrão, qual é a sua pirâmide. Ou você tem crença de identidade, ou você tem crença de capacidade, ou você tem crença de merecimento. E nós vamos reprogramar isso a partir da próxima aula. Então fica ligado, na próxima aula a gente já vai direto para os exercícios. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você até aqui. A gente se vê na próxima aula, um grande abraço. Tchau, tchau.